Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Negociação por André gera climão no Corinthians. E o Timão faz consulta pelo zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Bom, final de semana do Corinthians foi assim de reviravoltas, né? Envolvendo o meio-campista André. E quem explica esse assunto pra gente é o Salazar. Boa noite. Boa noite, Michele, mais uma vez para todo mundo aqui que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, o André, como a gente vem informando aqui nos últimos dias, recebeu essa proposta do Milan. O Corinthians chegou perto de fechar esse acordo com o clube italiano. Em cima da hora, o presidente Osmar Stabile decidiu não assinar a proposta. Causou até um certo climão internamente, né? A gente viu na entrevista coletiva, ainda em Novo Horizonte, Dorival Júnior se colocando ali publicamente contra a venda. E imediatamente depois, Marcelo Paz sentando à mesma mesa ali para dizer que teria que ser respeitada a decisão do presidente Osmar Stabile, que muito por causa da repercussão negativa da eventual venda, que pudesse ser concluída por cerca de 17 milhões de euros para o Corinthians, o Stabile decidiu então não assinar. Duas informações aqui. O Corinthians não está receoso com a ameaça do Milan de ir à FIFA. O Corinthians vai bancar essa decisão. Mas a saída do André não está descartada, por dois motivos. Primeiro, o Corinthians entende que a negociação está aberta. Se o Milan subir a oferta, o negócio pode sair. E um segundo motivo, o André. O André quer ir embora. O André e o staff dele estão interessados, entendem que é um grande centro do futebol mundial, jogar na Itália, no Milan, o valor que ele vai receber, não à toa ele abriu mão de 30% do que ele teria direito, porque será compensado no salário que ele receberia lá. Enfim, o André e seu staff comunicaram ao Corinthians de que, por eles, essa negociação tem que ser fechada, sim, para ele ir embora já na janela do meio do ano. Michele. Salazar, então, torcedor, não era a Juventus que queria o André, é o Milan, confirmado aí pelo presidente Osmar Stabile. Ele tem 19 anos e o Dorival, a verdade é que ele está possesso com a possibilidade dessa venda do André. Porque ele falou, nós recuperamos esse jogador, o jogador se machucou, 3 meses recuperando o atleta, tudo mais, para agora chegar e ser vendido, Alex Miller. É isso, o Dorival está na dele também, né, como técnico do Corinthians. Por um lado, ele clama por reforços. Toda coletiva que ele tem oportunidade, ele fala que o time carece de peças para que ele tenha alternativas para mexer, mudar esquema tático. E claro que nessa esteira, ele acaba também implorando praticamente de joelhos para a diretoria para não vender o menino, que tem poucos jogos como profissional, tem 10, 12 jogos como profissional, entre titularidade e reserva, entrando durante o jogo, e é um cara que tem muito potencial para crescer. E o Dorival já falou, para mim ele fica e cresce, evolui para depois ser vendido por mais dinheiro. Só que pelo jeito, como informou o Salazar, ele já quer se mandar agora no meio do ano e partir para o Milan. Claro, o Milan não é qualquer timinho, não está no melhor da sua fase histórica, o futebol italiano, de modo geral, vive uma das grandes crises da história, mas é o Milan, tem tradição, tem camisa e o jogador vê como uma grande oportunidade. Garrafa, você não acha que o Corinthians deveria vender por 17 milhões de euros o volante? Da forma que estava alinhavado o negócio, sem hipótese alguma. Não? Não é? Porque essa pressa, a venda do André pode acontecer depois, lá na metade do ano, quando o jogador pode se valorizar ainda mais na Copa Libertadores da América. Por que essa pressa agora? E outra, pelo que a gente tem informação, esse valor de 15 milhões não seria pago de forma imediata, certo? Seria parcelado em 3 anos. O Corinthians pegaria uma carta de crédito, né? Levaria a um banco. E esse valor de 15, nem 15 seria. Então, o Corinthians não tem. Eu sei que o Corinthians está precisando de dinheiro, tudo não. Acho que o Corinthians, o presidente Osmar Stabile atendeu bem o apelo do torcedor e a crítica, de um modo geral, que era contra a negociação do André, nesses moldes já. Bom, aí o Corinthians vai ter que fazer as contas. O que precisa, quanto precisa, né? Porque está devendo. Aí tem uma proposta imensa para fazer. Um dinheiro, mais de 100 milhões caindo na conta. Tá devendo 30 e tantos para o Memphis, 30 e tantos para Garro, para empresário do Garro, e aí não vende o atleta? Mas eu gostaria de saber do Salazar quais são as novidades sobre o meia inglês Lingard.
Pois é, Michele, já chegou o Corinthians, está só esperando a burocracia, a documentação ali, tirar o visto aqui de trabalho no Brasil para ser anunciado, aparecer no BID e ficar à disposição de Dorival Júnior. Lingard tem 33 anos, assinou um contrato com o Corinthians, vai assinar, na verdade, um contrato com o Corinthians até o final desta temporada de 2026, e aí vem uma informação exclusiva aqui da TV Gazeta. O contrato do jogador com o clube aqui do Parque São Jorge terá uma cláusula de renovação automática. E essa cláusula vai prever o seguinte: se ele jogar no mínimo 45 minutos de 50% dos jogos do Corinthians a partir do momento que ele for anunciado, o Corinthians obrigatoriamente terá de renovar este contrato e estender ele até o final de 2027. E aí não importa se ele jogou bem ou se ele jogou mal. Se ele atingir a meta, vai até 2027 aqui no Timão, Michele. Bom, Salazar, então eu quero saber, duas uma garrafa, e claro, do Alex Miller, esse contrato é bom pra quem? O primeiro que o jogo não tem 45 minutos, tem 90, né? Então, assim, ele tem que jogar 45 minutos e não de todos os jogos, de metade dos jogos. Então, é a metade da metade. Metade e da aí metade. o Corinthians tem obrigação de comprar, de renovar com ele. Isso é bom pro Corinthians? Bom, para quem tem como parâmetro o contrato do Memphis Depay, é um contrato muito bem feito, muito amarrado. É né? mesmo. Por essas informações. Pelo hotel que ele tá morando, é maravilhoso. É um contrato só de prorrogação de mais um ano, né? Pelo menos o Corinthians não está dando a chave do Corinthians do Parque São Jorge também ao Lingard. É uma contratação de interrogação daquilo que esse jogador pode entregar no Corinthians. Porque 33 anos para um jogador europeu que estava jogando também há 2 anos na Coreia, Alex, me parece que talvez não há um desgaste tão grande, possa equivaler a um jogador de 30 anos. Com a experiência que tem, de repente pode agregar. De repente pode, mas justamente quando a gente fala de repente pode, É uma aposta. o cara que estava na Coreia do Sul que tecnicamente não tem muita exigência, vamos combinar, né? Sim. Então ele não vinha sofrendo pressão, não vinha jogando muitas partidas, né? Uma quantidade assim de jogos que tivesse que mostrar uma intensidade muito grande, e ele chega para um futebol que exige muito, cobra muito. Talvez ele não tenha uma noção exata do que é feito aqui no Brasil, de que maneira as torcidas se comportam. Claro que o Memphis Depay já deve ter passado muita coisa para ele, né? São amigos, enfim. Mas tem que ver como é que ele vai se portar. É uma aposta? Claro, qualquer contratação é uma aposta. Umas são mais arriscadas do que outras. Mas já que é um jogador que vem para cá, tem a chancela de Memphis Depay, quem sabe ele também não possa surtir aí algum efeito positivo para o Corinthians. É uma expectativa grande. Na semana passada, o nosso correspondente lá na Inglaterra, Luiz Corvini, disse que o Lingard foi uma decepção. E quando ele estava jogando lá no FC Seul, ele fez 67 jogos, 19 gols e uma assistência. Eu queria saber quanto tempo ele ficou em campo, e no total de jogos que tinha, porque aí o Corinthians tira uma base. Michele, mas como bem disse o Alex, né? Ele não joga desde setembro, mas a gente não tem como tirar parâmetro o futebol coreano, né? Não tem como tirar parâmetro. Então, para mim, é uma grande interrogação. É um jogador que teve um período de 5 anos, que jogou quando jogou Copa do Mundo, jogou na seleção inglesa, e de lá para cá a tendência foi de um nível mais baixo. Porém, o futebol brasileiro não é o supra-sumo do futebol mundial. Então, talvez ele possa acrescentar de alguma forma. Eu continuo ficando com essa interrogação, viu, Alex? Eu também. Eu estou nessa dúvida. Vamos esperar. Não sei quando que ele vai poder estrear, não sei quando ele vai ter condições de jogo, fisicamente. Gente, não se o sabemos dinheiro nada é ainda. de vocês apostam numa dúvida. Eu nunca faria um negócio desse. Ainda mais se eu estou precisando, eu tenho um monte de dívida para pagar, eu tenho um monte de confusão para resolver na minha vida, se eu sou o Corinthians, né? Eu vou apostar numa incerteza. Que é isso? Não faz o menor sentido. Oportunidade de mercado. Que oportunidade de mercado? Aí é um presente grego e não uma oportunidade de mercado, eu acho. Bom, mas vamos lá. No campeonato, seguinte, temos uma notícia de última hora da nossa equipe aqui do esporte e é do Corinthians. Notícia exclusiva. Conta pra gente, Salazar. Bom, lembra que eu comentei aqui agora há pouco que tá tudo certo com o Lingard, certo?
O Corinthians está ali só correndo atrás da burocracia. Enquanto isso, o departamento de marketing prepara tudo para fazer o anúncio. Inclusive, nós obtivemos aqui uma foto, um registro da Neoquímica Arena no momento de uma gravação para o anúncio de Jesse Lingard. Temos a imagem aí, telão da Neoquímica Arena, setor norte, onde ficam as organizadas, tudo sendo preparado ali, um vídeo e fotos sendo preparadas justamente para que, assim que a burocracia seja resolvida, ele possa ser anunciado aí em grande estilo. Lembrando que o Lingard, vocês questionaram na última entrada, fez 41 jogos pelo Seul da Coreia do Sul na última temporada, e vale lembrar também que o salário dele vai ser menor do que o do Romero, por exemplo. Para não ficar falando de valores aqui, Michele. Não, mas eu queria saber o valor, porque o Memphis não é 3 milhões. Não, mas de qualquer coisas. forma, se o Corinthians não acertou com o Alisson pelo aspecto financeiro, a gente imagina que ele não iria cometer loucuras com o Lingard. Então, por isso que eu fico só no campo técnico, é uma interrogação daquilo que ele pode ou não entregar, Alex. Financeiramente, por todas as informações que nós recebemos, não parece ser algo fora da realidade do futebol. O problema realmente é esse, se ele vai agregar, se ele vai acrescentar ou não para o trabalho do Dorival Júnior, que vive cobrando reforços. Então o Corinthians necessita de reforços que cheguem para resolver problemas, carências. Não sei se é o caso. E a gente tem que esperar para ver. Agora, o Dorival, daquilo que eu tenho de informação, o Dorival chegou a ter uma conversa com o atleta para saber o estado físico dele. E ele disse que está pronto assim que chegar. Não é aquele jogador que vai demorar, assim como o Zaccaria, mais tempo para se recuperar, não. Ele já chega e deve ficar à disposição do técnico Dorival. Isso também ajudou muito, até no aval do Dorival, que não quis se pronunciar. Ele foi perguntado na entrevista ontem lá, ele falou, vamos esperar confirmar e aí eu me pronuncio. Então, pelo menos é um jogador que já, com o Dorival, se colocou à disposição. O Dorival, não foi o Dorival que quis o Lingard. O Lingard foi oferecido a vários clubes. Inclusive o Remo era o clube. E o que Dorival deu negociando. Ok, é isso, Garrafa? Isso, deu ok, aí chegou até o Lingard que o Corinthians estava interessado. Ele ligou para o Memphis para saber se realmente era sério esse interesse do Corinthians. O Memphis foi conversar com o Paes falou que era, a negociação foi envolvendo e se confirmou. Então acho que o fato do Memphis estar aqui depois do negócio ter iniciado, e isso é importante a gente dizer, acabou sendo determinante para que o Lingard optasse pelo Corinthians. Será que se o Lingard der certo logo de cara, o Memphis se anima para ceder alguma coisa e ficar um pouquinho mais no Corinthians? É bom que ele se anime, porque senão ele vai embora e fica todos os amigos dele. Ou não, se não ceder, não dá para ficar, porque com esse contrato maluco aí, né? Não, tem que ceder, né? Essa foto aí é exclusiva nossa, hein? Exclusiva nossa. Quem tá naquele telão, vocês não estão enxergando. É o próprio Lingard, né? Eu também não estou enxergando, mas é o Lingard. É o Lingard. Que o Corinthians já está preparando tudo pro anúncio oficial do atleta. Começa a jogar a responsabilidade no cara, ele vai ter que entregar, hein? E a gente tá torcendo para que dê certo, né, gente? Porque é Corinthians, tá precisando. Tá precisando. Yuri Alberto, que falta você faz, Yuri Alberto, pro Corinthians. Verdade. Bom, é isso, pessoal. A gente está chegando aqui ao final do Gazeta Esportiva, nessa segunda... Vamos ao zagueiro Dantas, tá? Essa é importante também. O Corinthians foi o primeiro a avançar com o zagueiro Dantas, foi o primeiro a falar com o Novo Horizontino, foi o primeiro a falar com o staff do atleta. E aí o Corinthians ouviu do jogador que o sonho dele era jogar no Corinthians, tá? O Dantas queria muito jogar no Corinthians e quer jogar no Corinthians. Só que durante as negociações houve um desentendimento, tá? Entre o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paes, com o staff do atleta. Algo que travou a negociação e fez com que o Dantas abrisse, né, negociações com o Botafogo. E aí, né, o Corinthians está nessa briga ainda com o Botafogo e não dá para dizer, né, quem vai levar a melhor, se é Botafogo, se é Corinthians, o Fluminense também tinha interesse no jogador, né, o Dantas jogou contra o Corinthians, enfim, nessa partida agora de semifinal de Campeonato Paulista, e é um jogador que o Dorival gostaria de contar, assim como também o Lucas Veríssimo, que foi um pedido do Dorival Júnior. Enfim, a gente vai ter que aguardar, né? O Osmar Stabile tomou a frente da negociação, vamos ver se o Corinthians vai conseguir ou não, né, contratar o zagueiro Dantas. A ideia do Corinthians era um empréstimo, né, deixando o Novo Horizontino com uma porcentagem para uma venda futura, enfim. É a maneira que o Corinthians hoje negocia para tentar contratar. Mas o Corinthians buscou, né? Está na briga pelo Dantas e esteve na briga pelo Lucas Veríssimo, né? Que é a prova que o Corinthians, sim, busca zagueiros no mercado da bola e realmente precisa, né? A zaga titular, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, é uma zaga muito boa, só que os reservas, né, não estão no mesmo nível, o André Ramalho e o João Pedro Tchoca.
tá bom? Comenta aqui embaixo, ó, deixa o likezão aqui, comenta. O Corinthians fez uma consulta para saber a viabilidade da contratação do zagueiro Dantas, de 21 anos, que pertence ao Novo Horizontino. Titular e peça importante da equipe finalista do Campeonato Paulista, o defensor também recebeu sondagens de outros clubes do futebol brasileiro e europeu. O Novo Horizontino pede 3 milhões de dólares, cerca de 15,5 milhões na cotação atual, para liberar o jogador. No ano passado, Dantas disputou 36 partidas pelo Novo Horizontino e marcou 2 gols. Na atual temporada, já entrou em campo 9 vezes entre Copa do Brasil e Paulistão. A reportagem do GE procurou o Novo Horizontino, mas até o momento da publicação, o clube não se manifestou. Dorival Júnior conta com 4 opções no setor: Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, André Ramalho e João Pedro Choca. O Corinthians já anunciou 6 reforços para 2026. O zagueiro Gabriel Paulista, os meio-campistas Matheus Pereira, Alan e Zaccaria Labiade, o lateral direito Pedro Milans e o atacante Caio César. Além disso, renovou o contrato de Fabrício Angileri. O goleiro João Ricardo e o meio-atacante Jesse Lingert também devem ser oficializados nos próximos dias.